E aí, turminha do terceiro ano, mais uma vez vamos comentar um exercício aqui da apostilinha de vocês. Página 17, da frente B, exercício número 4. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho. Pessoal, é o seguinte, ó, esse exercício é da Universidade Federal e ele fala o seguinte, é a Universidade Estadual. E ele diz o seguinte: considere um paralelogramo cujos lados medem 3 e 5 centímetros. E um dos ângulos mede π/4 radianos. Então, o primeiro exercício que esse vestibular exige de você, candidato, é entender que π/4 radianos é a mesma coisa de 45 graus. Porque quando nós falamos em ângulos, ângulos podem ser medidos em graus ou ângulos podem ser medidos em radianos. E π radiano mede 180 graus. Então, π/4, 180 dividido por 4, dá 45 graus. Então, para você converter π/4 radianos em grau, a primeira coisinha que vocês não podem esquecer é ir lá no lugar do π e colocar 180 graus. 180 dividido por 4 dá 45 graus. Aí o exercício fala o seguinte, pessoal. Se Dzinho e Dzão são as medidas das diagonais do paralelogramo, então, Dzão ao quadrado mais Dzinho ao quadrado em centímetros quadrados é igual. Todo mundo já está careca de saber. Qualquer exercício, pessoal, eu tenho que primeiro colocar o desenho, esquematizar, fazer um esboço da figura. Então, eu desenhei aqui ó, um paralelogramo com os lados 3 e 5 centímetros. Um ângulo dele é de 45 graus, que como nós já falamos é π/4 radianos. E tem aqui uma das diagonais, que eu chamei de Dzinho. Outro paralelogramo, e aqui eu tracei a outra diagonal. Perguntinha que você deve estar se perguntando aí em casa na nossa aula virtual. Professor, de onde você tirou esse ângulo de 135 graus? Galera, se esse ângulo menor é 45 graus, lembra do comecinho das nossas aulas que eu falei que duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Se esse é 45, o outro só pode ser 135. Por quê? Um ângulo menor mais o maior em duas paralelas cortada por uma transversal é igual a 180 graus. Lembraram? Ou, se esse menorzinho é 45, o de cima é 45, é o que falta para completar 180. Então, pessoal, eu tenho duas diagonais. Desenhei um paralelogramo, desenhei outro paralelogramo e coloquei as duas diagonais. Ele quer que eu calcule a diagonal maior ao quadrado e a diagonal menor também ao quadrado e some as duas. Então, vamos lá. Vou pegar a primeira. Ó, vamos prestar bem atenção que agora é importante. Sem decoreba, só lembrando para o vestibular. Eu quero encontrar um lado, que é Dzinho. O exercício me deu duas medidas para encontrar uma terceira em um triângulo em que um dos ângulos não mede 90 graus. Então, pessoal, ó, não esqueçam, não é lei do seno que eu vou usar agora, é a lei do cosseno. Duas medidas para encontrar uma terceira, use a lei do cosseno, sempre. Duas, acha três, lei do cosseno. Então, não vamos esquecer que nesse exercício nós iremos usar a lei do cosseno. Aplicando a lei do cosseno, o ângulo de 45 graus está olhando para o Dzinho. Dzinho ao quadrado é igual. Lembra disso? Ó? 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Menos duas vezes aonde o ângulo de 45 se formou. O ângulo de 45 se formou no lado 3 e 5. Vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois lados. Galera, se vocês tiverem dificuldade em entender essa fórmula, é só observar na nossa aula anterior. Resolvendo, Dzinho ao quadrado, eu tenho 3 ao quadrado 9, mais 5 ao quadrado 25, menos 2 vezes 3 vezes 5, dá 30. E como todo mundo sabe já pela nossa famosa musiquinha da tabela trigonométrica,
Cosseno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Resolvendo, nós temos d ao quadrado igual a 34 menos 15 vezes raiz de 2. Lembrando, nós queremos encontrar d ao quadrado, então não preciso fazer a operação inversa da potência, é a raiz, não tem necessidade. É só gastar tempo fazendo isso. Outra coisa que muitos alunos cometem de erro, pessoal, é pegar 34 e subtrair de 15. Não pode. Aqui eu tenho uma multiplicação. Teria que resolver a multiplicação primeiro e depois fazer 34 menos esse resultado. Como é 15 vezes raiz de 2, não dá para ser resolvido, para aí. Senão vai dar um número irracional. Vamos lá então. Peguei um paralelograma, calculei uma diagonal. Peguei o outro paralelograma, vou achar a outra diagonal. Agora é o dzão. Vamos embora lá para o dzão. Aplicando novamente a lei do cosseno. Dzão ao quadrado é igual. Aí é só olhar, o ângulo de 135 graus está olhando para o dzão. Então, ele que eu vou encontrar. Os dois lados ao quadrado, menos o dobro do produto entre esses dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado. Gente, só que esse exercício de vestibular, ele não queria simplesmente que vocês usassem, aplica direto a lei do cosseno e acabou, não tem mais nada para fazer. Não. Presta bem atenção no que a gente tem que fazer nesse exercício agora. Cosseno de 135 graus. Esse cosseno de 135 graus não é um cosseno conhecido. Mas se você lembrar das aulas anteriores, no ciclo trigonométrico, eu tenho lá que cosseno, observem bem, cosseno de 135 graus é o reflexo do cosseno de 45, é o mesmo valor. Ciclo trigonométrico, nós temos essa reta deitada, que é chamada da reta cosseno. Quem está deitado está com sono. Então, reta deitada está com sono, é a reta do cosseno. Reta em pé, quem está em pé está sem sono. Então, eu tenho a reta do seno. Agora, é só lembrar aqui, 45 graus. De 0 a 45 graus, nós temos 45. Se a reta do seno fosse um espelho, vocês concordam comigo? De 180 até 135, eu tenho também 45. É a mesma abertura, é o mesmo arco. Então, pessoal, o reflexo de 135 graus é o mesmo de 45. Então, se cosseno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2, então, cosseno de 135 graus também vale raiz de 2 sobre 2. Ah, professor, mas por que negativo? Pessoal, os 135 graus, ele reflete na reta deitada na parte negativa. Então, o cosseno no segundo quadrante, qualquer ângulo no segundo quadrante, é negativo para o cosseno e positivo para o seno. Se vocês também tiverem dificuldade em relembrar essa matéria, não esqueçam de me perguntar na aula para que eu possa fazer uma revisão rápida com vocês disso. Resolvendo, pessoal, toda essa formulazinha, nós iremos encontrar um resultado 34 mais 15 raiz de 2. Mais porque menos com menos daqui, daria o mais. Pronto, achei dzinho ao quadrado. Achei dzão ao quadrado, fechou, exercício resolvido. Então, vamos lá. Observem aqui o resultado que deu o meu dzinho ao quadrado e o resultado que eu encontrei no meu dzão ao quadrado. Somando os dois resultados, temos 34 mais 15 raiz de 2, que era o dzão ao quadrado, mais 34 menos 15 raiz de 2, que é o valor do dzinho ao quadrado. Cortando 15 raiz de 2 positivo com 15 raiz de 2 negativos, encontramos que dzinho ao quadrado mais dzão ao quadrado é igual a 68. Exercício de prova, galera. Não esqueçam de estudar. É importante entender todo esse enunciado e não esquecer de tirar as dúvidas na sala de aula. Um grande abraço para vocês e bons estudos!